Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. A galera sabe, eu já contei pra vocês, eu tentei explicar de alguma forma, que parte das escolhas de conteúdos que eu vou abordar aqui com vocês é feita através das minhas observações nas redes sociais. O que eu faço basicamente é pegar o que as redes estão colocando para o debate público, que está em maior destaque no momento do interesse da massa, e vou expor, vou revelar a verdade por trás. Então, muitas vezes eu concentro a minha atenção nas fake news da massa, nas fake news da direita, do gado, por exemplo. O que eles estão falando para contra-argumentar a nossa causa, para tentar desmobilizar, para tentar deslegitimar, para tentar nos atacar. Ainda que seja com base em fake news, é interessante você observar os movimentos do inimigo. O que aconteceu nesses últimos dias, nesses protestos antifas aqui do Brasil, é que surgiu um movimento antifascista. Cara, o movimento antifascista é um movimento fascista. Não tem outra explicação, outro termo para definir isso. Então tem um grande movimento fascista que não gosta de ser chamado assim porque pega mal para a máscara de cidadão de bem deles, mas é um movimento fascista porque é contra o antifascismo. Só isso. E uma dessas argumentações com postagens, fake news, até matérias a respeito, foi a galera do gado, os ex-coxinhas, os bolsominions, os zumbis, colocando vídeos e imagens onde mostram antifascistas queimando bandeiras do Brasil. Oh, que absurdo, isso é um crime, tá vendo? Isso é a prova de que eles não são patriotas, de que eles não são nacionalistas, são anarquistas, são comunistas, não defendem a pátria, não defendem a honra da bandeira nacional. A argumentação já vem moldada, junto com esse tipo de postagem, já vem pronta já. A defesa desse tipo de conteúdo é com base nisso. Então é acusar a outra galera de não serem legítimos ou de serem criminosos, de atuarem contra a pátria. Então, se você atua contra a pátria, você, por exemplo, não é um defensor da causa democrática. É só um baderneiro, como eles dizem, um maconheiro, um comunista, um vagabundo. Essa é a argumentação base em cima desse tipo de acusação. Queimaram a bandeira nacional, queimaram a bandeira do Brasil. Cara, deixa eu explicar um negócio para vocês. Quem está acompanhando isso há um tempo, sabe muito bem o que significa, ou deveria já saber a essa altura, o que significa a exposição da bandeira nacional por parte do gado fascista. Então, se a galera do outro lado, os antifas, se revoltam contra os bolsominions, vocês vão se revoltar também contra os símbolos que os representam. E eles adotaram a bandeira nacional de maneira estratégica, para atacar a outra galera. Você tem que entender que entre os vários pontos comuns para se identificar um movimento fascista está o falso nacionalismo, o falso patriotismo. Digamos que um movimento fascista legítimo tenha isso em mente, tenha isso como base do seu discurso. Mas esse neofascismo de gado que acontece hoje, nem fascista legítimo eles são. Eles adotam a conduta fascista, porque facilita o jogo sujo deles. Mas a questão do nacionalismo, do patriotismo, não existe. É só parte de um discurso para atrair a simpatia e mobilizar mais gente em defesa da sua causa. É uma forma de confundir a percepção das pessoas, dando uma ideia de falsa legitimidade. Olha, eles estão com a bandeira. Olha, eles estão de verde e amarelo. Então eles são da pátria. É o mesmo tipo de recurso que eles usam, por exemplo, quando eles adotam o fervor religioso para defender a causa deles. Olha, eles estão com Deus ao lado deles. Eles falam em nome de Deus. Olha, eles estão carregando uma Bíblia. Olha, eles estão com a palavra escrita Deus na camiseta. É isso. A ideia é essa. Eles usam tanto a bandeira nacional como uma Bíblia ou a imagem de Deus como uma espécie de escudo da causa deles. Mas não é um escudo legítimo. É uma forma de se esconder atrás desses símbolos. Porque se de repente você é contra alguém que está falando em nome de Deus, você é contra Deus. Se você pega a causa do gado, que fica expondo Deus como se fosse um soldado nas trincheiras deles, se você se opõe a eles, é como se você estivesse se opondo a Deus. Porque eles entendem e pregam isso para todo mundo, e aí acaba afetando a percepção da massa de que Deus está ao lado deles, de que eles fazem em nome de Deus as coisas. Então, se você for contra eles, você é contra Deus. É a mesma coisa quando eles usam a bandeira brasileira, a bandeira nacional, como uma espécie de escudo, como uma espécie de manto. Se de repente você identifica um mau caráter, um canalha, um bandido, um corrupto do outro lado,
ainda que seja disfarçado de cidadão de bem, né, mas se você o identifica e vai lutar contra ele, vai se opor às causas dele, se ele está vestido como tal manto, né, da bandeira brasileira, eles vão usar isso contra você, dizendo que você não é patriota, que você não é nacionalista, que você é um inimigo da nação. Eles usam, né, a Bíblia, Deus ou a bandeira nacional como um escudo. Na verdade, esses símbolos, né, de princípios, símbolos de causa, são reféns deles. E isso mostra o quanto eles são cada vez mais canalhas, mais sujos nas suas ações. Se a galera antifascista aqui de repente se revolta contra o Bolsonaro e vai queimar uma bandeira da Ucrânia neonazista ou da bandeira brasileira que está junto, está sendo exibida pelo gado, não é um protesto contra a nação, contra a bandeira. É um protesto contra o gado estar usando ela. É um reflexo da luta do antifascismo. O fascismo adota esses símbolos nacionais para se legitimar, ou pelo menos simular uma legitimidade, ainda que falsa, diante da massa. Quando a gente vai contra os fascistas e o cara está vestido de verde e amarelo, isso não dá a ele um poder de imunidade total, né, de que ele não pode ser tocado. Mas a impressão que eles querem passar é essa. Se você bate num cara de amarelo, por exemplo, você é um antipatriótico. Você é o inimigo da nação. E não é. O verdadeiro inimigo da nação é o cara que está usando esse tipo de símbolo numa espécie de apelação, uma espécie de atitude covarde, para tentar deslegitimar a causa legítima do outro lado. Do outro lado, a galera está lutando por democracia. E desse lado, a galera está usando símbolos nacionais, símbolos religiosos, para se proteger e lutar contra a democracia. É uma coisa muito covarde, mas para mim está muito claro nesse momento. Ou será que você hoje não tem nem que vergonha da bandeira nacional, né, que é uma espécie de símbolo dos bolsominions? Você também não tem uma ideia de que quando você vê um cara vestido com a camisa da seleção brasileira, aquela clássica amarela nas ruas, você não está identificando uma espécie de inimigo? Um subversivo contra a democracia? Não está identificando, né, um clássico coxinha? Você não está tendo a comprovação de que aquele cara é um fascista enrustido? Hoje, esse é o símbolo desses caras e essa é uma marca de identificação que a galera do outro lado, que é a oposição, que o antifascismo utiliza. Infelizmente. Mas em todo o movimento fascista eles fazem isso. Não é agora, no governo Bolsonaro, que eles estão adotando essa estratégia covarde de pegar esses símbolos para se protegerem, para simularem, né, a sua causa legítima. Não. Isso acontece desde que surgiu o fascismo. Por isso que o fascismo é muitas vezes tão ligado à religião, tão ligado a símbolos nacionais. É para simular a legitimidade. E aí você acaba intimidando uma reação contra você. Essa ação de utilização desses símbolos e esse tipo de argumentação para justificar a luta deles contra o antifascismo faz parte de uma série de outras manobras para combater esse movimento que se opõe a eles. Como eu sempre reforço para vocês, a ideia é de que o movimento antifascista não oferece perigo a ninguém, a não ser o próprio fascista. É o único que se incomoda com o movimento antifascista. É o único que teme. É o único que está desconfortável com um protesto antifascista. O próprio fascista. Outras pessoas não têm nem que se importar com um protesto daquele tipo. Mas existem outras manobras em paralelo que servem em conjunto para combater o antifascismo, tá? O antifascismo hoje é uma espécie de perigo, uma ameaça suprema ao esquema deles. Porque o antifascismo está ganhando movimento nas ruas, né? E está ganhando cada vez mais volume. E isso cada vez mais vai incomodando os caras. Então eles têm que programar alguns tipos de mecanismos de reação para neutralizar ou pelo menos controlar o movimento antifascista. O principal deles é queimar o movimento. Porque aí vai tirar a mobilização, vai tirar o interesse público, vai tirar o apoio da massa a esse movimento. Principalmente prejudicando a adesão de mais pessoas. Aqui você percebeu que a ideia é queimar o movimento. E assim tem outras manobras, como eu ia dizendo para vocês. Por exemplo, acusar o movimento antifascista de estar passando por uma espécie de manipulação. Que o movimento antifascista é uma exploração política de uma esquerda, como o PT, por exemplo. A ideia sempre é a mesma. Desmobilizar o interesse da galera, tirar o crédito, tirar a legitimidade da ação, do evento. Olha, o PT está por trás dos antifascistas. Olha, antifascista é tudo comunista.
rotular o movimento antifascista, né, com esse tipo de termo, com esse tipo de afirmação falsa, é uma ideia clara de queimar o movimento. Acusar o movimento de estar sendo explorado politicamente por outros. Mas não se limita só a isso. Por exemplo, eles já têm uma ideia, têm planos, e é essencial para eles que isso vá à frente, criminalizar o movimento antifascista. Para isso, eles precisam vincular o movimento antifascista a ações, né, mais radicais, que ofereçam algum tipo de ameaça, como cometer crimes, por exemplo, dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio privado, agressão de pessoas. Eles vão usar esse tipo de ação para criminalizar o movimento e transformar, por exemplo, o movimento antifascista, que é algo legítimo do povo, que luta pela democracia, que luta para libertar o Estado do fascismo, eles vão criminalizar acusando o movimento de ser um movimento terrorista. Cara, é muito canalha, é muito sujo esse tipo de manobra, mas está em curso esse exato momento. Então fica prestando atenção. Desde o Trump, passando pelo presidente do Brasil, que é uma cadelinha do Trump, pelas cadelinhas do presidente do Brasil, que são seus filhos, ou alguns deputados meia-bocas aí, eles já estão, né, levando à frente uma iniciativa de criminalizar o movimento antifascista, considerando esse movimento como terrorista. E assim, ele é um ato criminoso e deve ser combatido. Dá legitimidade ao Estado combater assim como tal. Eles não podem simplesmente acabar com o antifascismo. Eles precisam transformar o antifascismo num crime e aí sim eles vão poder atacar. Inclusive também existem outras manobras mais sujas ainda, pelo menos no meu entender. Eles vão infiltrar agentes dentro dos protestos antifascistas, primeiro para identificar lideranças e depois persegui-las. E aí você tirando a liderança, você acaba prejudicando a mobilização, prejudicando a organização do movimento, acaba intimidando outras pessoas de continuar participando do mesmo. Então eles vão, né, acabar atacando essas lideranças, para isso eles infiltram pessoas no meio, para ficar monitorando como funciona, para ficar à frente dos protestos. A polícia militar faz isso, a polícia do exército também promove esse tipo de ação, a polícia federal também tem esse tipo de estratégia, infiltrar agentes dentro de movimentos de oposição ao governo, dentro de protestos, dentro de manifestações contra o governo. Outra ação que esses agentes promovem, e é o que eu considero a pior de todas, é eles causarem o tumulto. Não é só monitorar, não é só observar o que está acontecendo, e identificar ou conseguir provas contra o protesto, contra os manifestantes. A ideia é provocar o conflito, provocar o tumulto. O próprio agente é o causador. O próprio agente tem a iniciativa de quebrar alguma coisa, de agredir outras pessoas. E aí tem aquele efeito manada, que acontece sempre, e a galera adere a essa iniciativa, né, de um manifestante legítimo, que na verdade é um agente infiltrado, e a partir daí o cara provoca a ação violenta e depois ainda vai usar essa ação violenta para justificar uma intervenção do Estado, uma contra-reação do Estado. Ou seja, eles infiltram caras para sabotar o movimento, né, criando as ações violentas, iniciando as ações violentas, provocando o confronto contra o Estado, e aí justifica o Estado intervir contra a massa. Foi o que aconteceu aqui na Paulista, né, nesse último confronto, onde tinha lá Gaviões da Fiel e mais uma série muito maior de pessoas, de indivíduos antifascistas que estavam no movimento democrático, que era uma manifestação justa e legítima, e do outro lado tinham lá cerca de 50 bolsominions querendo causar, querendo confusão, defendendo lá a causa fascista deles, é o presidente ídolo deles, o Bezerro Dourado, e em um determinado momento, um ou dois membros desse grupo de bolsonaristas, escoltados pela polícia, e tem vídeos disso, foram até o movimento antifascista, aquela massa de milhares de pessoas ali, provocar o confronto. Xingar, ofender e desrespeitar o outro movimento, passando no meio. Querendo o atrito, querendo que alguém tomasse a iniciativa, né, de ser mais radical. A galera tá indo em direção aonde está tendo ato, com claro interesse de arrumar confusão. Galera, aqui no limite falando, não passa por lá, não faz isso, eles vão passar lá no meio. Então com a PM tá dando segurança, né? E é isso.
Vamos ver se eles vão entrar à esquerda ali, se eles vão descer na rua lateral do MASP. Mas a galera tá inflamada e tá todo mundo aqui. Não seria prudente que eles descessem, passassem na frente da galera. Não seria prudente. Vai embora, meu! Vai embora! Defender a ensina, defender tortura! Então é lamentável esse episódio. Esse ato em nome da democracia deve ser investigado com muito rigor. O coronel foi vítima de uma emboscada. A galera tá indo em direção aonde está tendo ato, com claro interesse de arrumar confusão. O ato de confronto foi provocado pelos bolsominions. Tipo aquela babaca, aquela puta carregando, né, um taco de beisebol com a bandana dos Estados Unidos. Mas além disso tinha até membros, né, do grupo bolsonarista fardados, com fardas do exército, que é ilegal. Se eles não estão em atividade, né, vinculada ao exército ou à própria polícia, é ilegal você participar de um movimento usando a farda. E eles estavam fardados, com fardas oficiais, eram tenentes, né, do exército, membros da polícia militar, e foram até o movimento antifascista provocar a treta, provocar o confronto. Eles conseguiram, inclusive, passar no meio do protesto antifascista, foram xingados, foram hostilizados, em resposta às provocações, hostilizações e ofensas por parte deles, foram lá xingar a Gaviões da Fiel. Tenho que admitir que eles têm muita coragem, mas é lógico, com a escolta da polícia militar fica muito mais fácil. Eles provocaram, né, a ira da outra galera com esse desrespeito, com esse deboche do que eles fizeram. A galera percebeu o que estava acontecendo. Ao sair do outro lado, eles saíram acusando o protesto antifascista de terem ofendido eles, de terem ameaçado eles. Inclusive, um acusou de que apanhou no meio do protesto, o outro disse de que levou uma facada. Tudo mentira, os vídeos comprovam isso, mas a partir daí a Polícia Militar teve o sinal, teve a senha que eles precisavam para atacar o protesto antifascista. E aí foi aquela guerra, aquele campo de batalha entre Polícia Militar e o processo antifascista, que até então, né, era legítimo e pacífico. Só se transformou numa massa irada quando foi atacado injustamente. E, inclusive, foi provocado esse ataque. Algo tudo planejado, é estratégico do Estado fazer esse tipo de ação. Então prestem atenção, durante protestos antifascistas, que isso vai ocorrer cada vez mais. Tem membros do governo, do Estado, dos próprios bolsominions, infiltrados dentro do movimento antifascista, que é democrático. Não tem toda aquela coisa de, olha, tem que saber quem está participando, tem que identificar, tem que... Não, não tem nada disso. É uma coisa livre, para a massa. Então os fascistas vão infiltrar gente no meio dos movimentos antifascistas para provocar, né, para sabotar o movimento. Beleza? Presta atenção, cara. Os caras vão fazer cada vez mais isso a partir de agora. São uma das armas que eles têm. Eles têm que usar de todos os recursos.